Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos. Vamos estudar as questões 929, 930, 931, do item Felicidade e Infelicidade Relativas. Peço desculpa pela voz, que a gripe sentou-se ao meu lado e sorriu. E aí estamos congestionados. Mas vamos lá, precisamos estudar da mesma forma. 929. Há pessoas que, desprovidas de quaisquer recursos, mesmo quando a abundância reina à sua volta, só têm a morte como perspectiva. Que decisão devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Há pessoas que, desprovidas de quaisquer recursos, mesmo quando a abundância reina à sua volta, só têm a morte como perspectiva. Que decisão deve tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta: nunca se deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome, pois sempre se encontraria um meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Muitas vezes se diz: não há trabalho desprezível. Não é uma situação que desonra. Disse isso, porém, para os outros, não para si. Olha, a grande dificuldade nossa, seres humanos, para evoluirmos, sem dúvida nenhuma, é o orgulho. Sem dúvida nenhuma é o orgulho. Desdobra-se ali em vaidade, que é o principal problema do século XXI. Estamos gravando esse vídeo em 2023, finalzinho de 2023. E a vaidade é um grande mal hoje para a humanidade. Ah, mas tem a preguiça, tem a vontade de dinheiro fácil, tem a predisposição para fazer qualquer bobagem, desde que isso gere receita, desde que isso gere likes, desde que isso gere alguma situação de favorecimento e enriquecimento rápido. Trabalhar de sol a sol, suor do rosto, etc., isso não é muito comum. Mas nós temos esse discurso na ponta da língua. Muitas vezes se diz: não há trabalho desprezível, não é a situação que desonra. Disse isso, porém, para os outros e não para si. Nós temos um discurso muito pronto para a vida do outro. Muito pronto. Seja qual for a situação que o outro esteja passando, nós temos o discurso pronto. Certa oportunidade eu conversava com um dos nossos mentores, o Sr. Joaquim, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei: Sr. Joaquim, por que eu estava fazendo atendimento fraterno na época, diariamente, junto com o seu Adolfo, saudoso Adolfo Ribeiro, que me deu essa oportunidade, esse aprendizado. E durante pouco mais de 2 anos, todos os dias, das 6 da tarde às 8 da noite, eu fiz atendimento fraterno com ele. E eu fiz essa pergunta para o Sr. Joaquim: por que, para os outros, eu tenho sempre a resposta? Por que é que eu sei o que dizer para a pessoa? Por que é que eu sei oferecer um ombro? Por que é que eu sei falar para ele: olha, vai acontecer isso, calma, vai acontecer isso? A resposta do Sr. Joaquim, como dos espíritos da codificação, foi: se você já conseguisse fazer isso para você, você estaria aqui no plano espiritual, sendo mentor, e não aí em aprendizado. Portanto, estude, conheça-se a si mesmo. E não é fácil. Não é fácil. Nós estudamos recentemente a questão 919, em que Kardec pergunta para o Espírito de Verdade qual é o meio mais eficiente, mais eficaz de evoluir nesse mundo e vencer as más inclinações. E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa resposta é refere-se, convencionou-se falar de Sócrates, mas isso estava no templo de Delfos, na entrada, no pórtico de Delfos, estava escrito lá: conhece-te a ti mesmo. Mas, em todo caso, isso foi atribuído a Sócrates. Enfim, seja de quem for essa frase, é uma frase importantíssima. E, na sequência, uma explicação extraordinária na 919A de Santo Agostinho, que nos dá uma receita muito bacana, para e passo, do que fazer para tentar analisar aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de ruim.
A maioria de nós talvez ainda não consiga isso. A maioria de nós talvez ainda fique preso às circunstâncias do mas também, né, no meu lugar, né, qualquer um faria, né? Os nés aqui foram de propósito, né? Você tem que ver, tudo bem, eu agi dessa forma, mas se fosse no passado eu já agiria diferente. Essa frase é válida. A outra de que qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa, não, isso é atenuar a consciência. Então nós precisamos estar maduros o suficiente para entender que o mal que eu pratico é um mal, mesmo sendo praticado pela pessoa que eu acho que é a melhor do mundo, que somos nós mesmos que achamos isso de nós mesmos. Então essa que é a grande dificuldade. Vencer-se a si mesmo. Conhecer as más inclinações. Então nós conseguimos chegar para outra pessoa e falar assim, olha, se você não tiver vergonha, se você pedir, você nunca vai passar fome. Agora, qual de nós que tem essa disposição de sair pedindo esmola para alguém, pedir doação para alguém? Se chamarmos, se alguém nos chamar hoje para fazermos uma campanha de arrecadação de alimento para as pessoas que mais precisam, a gente fica 1, 2, 10 horas, se for preciso, na frente de um supermercado com uma camiseta temática, pedindo para os clientes que entram que doem alguma coisa para quem precisa. Por quê? Porque aí é um ato nobre que nós estamos fazendo. Nossa visão pobre, né? Um ato nobre. Como eu sou extraordinário. Eu vesti essa camiseta e estou pedindo dinheiro, estou pedindo mercadoria, estou pedindo doações para as pessoas, para aqueles irmãozinhos nossos que mais passam necessidade. Um ato nobre, louvável, evidentemente, apagado pela vaidade, é bem verdade, mas um ato nobre porque as pessoas precisam comer. Agora, se for para nós, se a dificuldade bateu a nossa porta, se a dor bateu a nossa porta, entrou, sentou do nosso lado e não quer sair, como que fica? Nós teremos a mesma disposição de ir para frente de um supermercado e pedir doação? Olha, minha família não tem o que comer na minha casa, eu preciso de ajuda? Muitos de nós sim, muitos de nós não. Então, essa situação de pessoas morrerem à míngua, tem dois morrerem de fome e de frio, tem duas situações extremamente interessantes para nós analisarmos. Primeiro, da própria pessoa, do que ela busca, da maneira que ela busca, de como ela busca sair daquela situação que ela se encontra. E a segunda é criarmos mecanismos no nosso centro, na nossa instituição espírita, para que isso não aconteça, para que não haja necessidade da pessoa pedir que eu vá ao encontro dessa pessoa. Que eu tenha no centro o departamento que faz isso e que todos podem doar anonimamente, que o centro doe a cesta básica, a cesta de alimentos, enfim, aquilo que é para a pessoa, anonimamente. Anonimamente. Agora é muito comum no final do ano nós vermos as pessoas que se reúnem e arrecadam brinquedos, arrecadam víveres, alimentos para as pessoas carentes e enchem as redes sociais de fotos das pessoas que estão recebendo a ajuda. Para que humilhar essas pessoas? Para que expor essas pessoas de que são as assistidas por nós que somos maravilhosos e extraordinários? Por quê? Para quê? A dor, a fome, o frio só atinge as pessoas porque nós não estamos prestando atenção naqueles que precisam. Via de regra. Fábio, mas a pessoa que passa por isso, por essa necessidade, não tem que passar? Sim, tem que passar. Tem que passar. Está no planejamento encarnatório dela. Se alguém fracassar na prova, quer esse peso para você? Toda vez, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos, colocou em meu poder, para minimizar, para diminuir o sofrimento do meu irmão. Toda vez que eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos e meu poder
para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. É esse o ponto. Não adianta eu estudar o Espiritismo, saber quais são as questões, se na hora de auxiliar o outro, de oferecer o ombro para o outro, eu estou ocupado. Dores todos nós temos. Dores atrozes. E não podemos nem julgar a dor do outro. Porque cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento. A dor é uma visita indesejada, mas que vai bater a porta de todos nós. Vai entrar sem ser chamada, vai sentar do seu lado e talvez não vá te deixar tão cedo. Não deixe que isso impeça você de diminuir o sofrimento do seu irmão. Na 930, é mais uma consideração que Kardec faz, e aí vem uma outra consideração do Espírito de Verdade, e aí Kardec faz uma explicação, remetendo à questão 793, que fala do porquê que nós temos a miséria no mundo. 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a sobreviver, mesmo fora de sua área de atuação. No entanto, entre as pessoas que não têm nenhum preconceito ou que os deixam de lado, há as que estão impossibilitadas de garantir a subsistência por motivos de doença ou de outras causas independentes da sua vontade. Aí o Espírito responde: em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Não há justificativa. Não há justificativa. Kardec então coloca: com uma organização social sábia e previdente, o homem só passa necessidade por sua própria culpa. Mas seus próprios erros muitas vezes são resultado do meio em que ele se encontra. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social baseada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. No Evangelho nós vamos encontrar a caridade muito presente no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente na história da mulher que saía com sua carruagem e levava a filha junto para entregar mantimentos para aquelas pessoas que mais precisavam. Ela se vestia, trocava a sua roupa, ela era muito rica, ela trocava a sua roupa, colocava uma roupa mais simples, para não ofender a outra pessoa com a sua riqueza, de uma maneira que a pessoa que está recebendo não se sentisse mal por isso. Nós temos exemplos enormes de pessoas que fazem isso, que fizeram isso, e que estão registrados nos livros espíritas. Talvez nós não estejamos lendo, ou talvez nós estejamos lendo, mas aplicando na vida do outro. E aí a felicidade não vai bater na nossa porta. Felicidade e infelicidade relativas são aquelas em que eu posso sentir ao contato com outra pessoa. Ao contrário da ideia popular de que a gente é feliz sozinho, é impossível. Eu só atinjo a felicidade quando eu faço o outro feliz. E a infelicidade só bate na minha porta, entra e senta do meu lado quando eu não fiz o que eu podia para o meu próximo, para ser feliz. É uma escolha. 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as felizes? Resposta: nenhuma delas é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes esconde pungentes aflições. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder à tua questão, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, o homem deixará de ser infeliz, e para ele a terra será um paraíso. Estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Muita gente que precisa desesperadamente expiar faltas graves não terão pessoas comprometidas com a própria infelicidade que conseguirão fazê-los infelizes. Recentemente nós vimos
a suspeita de uma parte, um braço de uma igreja evangélica, cujo instituto, que seria de reabilitação de pessoas dependentes químicas, que usa o nome cristã na identidade, no nome fantasia e na identidade da razão social, e que as pessoas eram escravizadas lá dentro. Exatamente como era na época da escravidão negra no Brasil. Exatamente como era. Com castigos, com proibição do livre exercício da sua religiosidade. Enfim, uma coisa assombrosa. Essas pessoas que fazem isso serão quase nenhuma, que são capazes, por exemplo, de escravizar outro ser humano, não terão lugar na Terra. Portanto, aqueles que estão escravizando hoje e que precisariam sentir isso na pele para ver se cria vergonha na cara e para de fazer isso, que seria a expiação para criar a aversão aqui dentro, essas pessoas vão ter que ir para outro planeta porque não terá na Terra gente suficiente para fazer essa atrocidade de escravizar outras pessoas, essa crueldade de escravizar outras pessoas. Percebe? Então, é assim que se melhora. Mas, por enquanto, estamos no planeta de provas e expiações, e aí fica um pouco difícil. É isso, amanhã tem mais, espero que eu esteja melhor, a voz mais normal. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.